A gente está falando sobre a convenção, né, que oficializou o Lula como candidato à presidência neste domingo em São Paulo, com a presença inclusive de representantes do PSB, do PCdoB, do PV, do PDT, do PSOL e Rede, aliados do PT na eleição presidencial. Enfim, em discurso, Lula disse que defende mais investimentos na área da defesa e diz que o Brasil precisa estar preparado para evitar ameaças externas e garantir a sua... Sim, soberania. Acompanhe esse trecho na volta, Paula Camacho. E nós precisamos investir na defesa. Eu quero estar preparado para que ninguém invada esse país para levar o presidente como eles invadiram. Eu quero estar preparado para a paz. Quero estar preparado para a paz. Lula, quem tem medo, né? Ele que viu ali o seu colega de Foro de São Paulo, ditador da Venezuela, ser sequestrado e preso pelo governo dos Estados Unidos, agora parece que está tentando se proteger de algo parecido, parece, né? Porque o Lula, ele nunca foi essa pessoa de defender a pátria, defender a soberania, muito pelo contrário, ele nunca tocou nesse assunto, muito mais ainda pelo contrário, ele esvaziou os recursos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, durante todos esses anos, ele nunca ligou para isso. A coisa mudou quando os Estados Unidos pegaram Maduro à força lá da Venezuela. Então parece que agora o jogo está virando. E também ele está defendendo a soberania porque é um ativo político. Vamos lembrar que o ano passado, quando ele teve um respiro de melhora ali na popularidade, nas pesquisas, foi justamente quando Donald Trump colocou as tarifas pela primeira vez e o Lula começou com as suas bravatas de soberania e defesa nacional e defesa do Brasil e patriotismo, coisa que ele nunca fez antes. Ali naquela ocasião, teve uma leve melhora nas pesquisas em relação ao seu nome. E agora parece que a grande bandeira desta eleição será justamente isso, a defesa da soberania. Não é à toa que o presidente Lula nunca tentou negociar as tarifas, nunca tentou evitar as tarifas, porque politicamente seria muito favorável a ele. E agora ele continua com o mesmo discurso. Então aí a gente tem duas coisas, o medo de se tornar um novo Maduro e a vontade de crescer popularmente durante as eleições. Passar para a Ludmila um pouquinho também, porque é um recado claro a Donald Trump, aos Estados Unidos, né? Está incomodado, se sentindo ameaçado, pensando em se armar por aqui também. Inclusive, semana passada a gente ouviu um discurso em que ele falava isso. Não sou doido de brigar com eles, não tenho nem armamento, porque se tivesse... E aí, então, Lula anunciou nesse discurso, diz que são 5 compromissos em um eventual 4º mandato. Resolver definitivamente o papel da educação, agora sim, definitivamente, criar um programa para idosos, ou seja, já fala com esse público votante também, fortalecer a indústria militar, manter a riqueza das terras raras para os brasileiros, mais um recado para os Estados Unidos e para a China também, e programas para a transição energética, Ludmila. Então, o Lula, como sempre, fazendo de conta que o PT não esteve no poder durante todos os últimos 20 anos. Ele esquece. Bom, em relação a essa fala dele de defesa nacional, a gente pode observar um comportamento completamente diferente daquele que sempre se viu por parte da esquerda. A esquerda sempre negligenciou esse assunto de defesa nacional. A esquerda sempre menosprezou as Forças Armadas. A esquerda não gosta daquele assunto de escolas cívico-militares, tudo que envolva militarismo, que envolva disciplina, que envolva ordem. A esquerda despreza assim, monumentalmente, é uma coisa impressionante. Só que agora, como a Paula falou, o Lula subitamente resolveu se interessar no assunto defesa nacional. Do nada. Claro que não é do nada, como a Paula falou também. A gente teve recentemente a captura do Maduro. Então o Lula, ele praticamente faz uma confissão. Ele está com medo de ser capturado no Brasil, caso os Estados Unidos entendam que seja o caso. Ele falou expressamente em algum momento da convenção
que os Estados Unidos estão não sei o quê, eles não podem entrar e levar aqui o presidente. Ele falou alguma coisa nesse sentido, eu não lembro exatamente as palavras que ele utilizou. Mas é praticamente uma confissão de que ele sim, que ele tem medo de ser julgado internacionalmente por alguma coisa e isso levar a alguma ação militar dos Estados Unidos. E ele já viu que o Trump 2, o Trump agora do Novo Testamento, ele está com essa disposição, já fez isso na Venezuela 2 vezes, quando ele pegou o Maduro e quando ele foi lá resgatar os reféns que estavam ali refugiados na Embaixada da Argentina. Então, pegou todas aquelas pessoas, fez uma operação sigilosa. Até hoje a gente não sabe exatamente como eles fizeram isso, mas eles foram lá, resgataram aquelas pessoas e trouxeram para os Estados Unidos. Então o Lula sabe que o Trump do Novo Testamento está fazendo isso se for necessário e não vai medir esforços. O Lula, ele sempre atuou junto ao Foro de São Paulo. Quem é que não sabe isso? E ele já falou nessa convenção, olha, eu estou indo para o meu 4º mandato, ele está considerando, já dando como certa a reeleição dele, ele falou, olha, estou indo para o meu 4º mandato, esse tende a ser o último mandato da minha vida. Ele diz que ele quer curtir os últimos 20 anos da vida dele só aproveitando, só descansando, que ele já deu o que tinha que dar. Então ele diz que esse vai ser o último mandato dele, caso ele ganhe agora a eleição em outubro, e que então depois ele vai se aposentar. Então tudo isso indica que ele vai partir realmente agora pro tudo ou nada. E ele tende a realmente ter medo de eventuais intervenções dos Estados Unidos. Intervenção essa que ele não recusou na última eleição, quando os Estados Unidos atuaram claramente em favor dele, utilizando-se da USAID. O Mike Pence, ele fechou a tampa do caixão, ele falou tudo o que aconteceu naquelas eleições, como a USAID financiou os esquerdistas nas eleições de outubro de 2022, inclusive o TSE, aparece lá o Barroso fazendo palestrinha, fazendo evento, junto da USAID no TSE. Então, essa ajuda dos Estados Unidos, essa interferência, ele não recusou. Aí agora que o jogo mudou, ele vem e considera os Estados Unidos como os malvadões do mundo. Então agora para ele isso virou um problema. Então é sempre aquela contradição. Ele só aceita a ilegalidade se for a favor dele, né? Ele é contra a ilegalidade, mas se for a favor dele, ele está aceitando. Bianca, o Lula realmente está se sentindo muito ameaçado, está muito incomodado com a postura norte-americana, porque se sente ameaçado, viu o que aconteceu com Nicolás Maduro, vê esse olhar dos Estados Unidos sobre países que não estão alinhados com a democracia, né? Você queria trazer para a gente mais alguns pontos também, mas ele disfarça e fala para a plateia dele, para o povo brasileiro, que a preocupação dele é com essa palavrinha que a gente vai ter que aguentar agora, no mínimo até as eleições, a soberania brasileira. É tão triste, é uma ironia triste essa, né? Porque é patético o Lula, o mesmo Lula, que se recusa à qualificação, né, a configuração ali de Comando Vermelho, PCC, como terroristas. Mas a preocupação do Lula é a de que, então, os militares, ele quer ter um arsenal bélico para defender a soberania. Ele não quer para defender você, cidadão. Não é para proteger você, a tua família, proteger dos criminosos, dos traficantes, não é? De facções terroristas, não. Quanto ao PCC, CV, esses ele não quer configurar como facções terroristas, ele defendeu, ele é terminantemente contra isso, mas se for para combater, né, se for para proteger a soberania, né, o território brasileiro, a soberania, e ele fala ainda das terras raras, há mais evidências do que vão para a mídia, essas de que a China tem dominado essa coisa aí, né, de como que está sendo dividida ou entregue as terras raras do Brasil. A China também está dominando todo o governo Lula e essa questão a gente tem que até aprofundar mais. Temos que levar mais
a sério essa questão das terras raras, porque o mundo olha para isso. Mas o Lula, ele não está interessado na população brasileira. É isso que a gente tem que sempre olhar também. O Lula, ele tem essa preocupação, mas é muito mais com o que ele é visto, né, como ele é visto pelas pessoas, pela comunidade internacional, do que exatamente preocupar-se com a soberania, que ele é a própria soberania. Então, na cabeça dele, ele é a soberania, então defender a soberania significa defender ele, ou a honra dele próprio. E não é bem assim que funciona, né? E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.